Olá, boa tarde, bem-vindos aos 30 Minutos de Onda. É a segunda edição, este é o segundo programa e foi muito próximo do anterior porque o campeonato acabou por surgir, por acontecer 24 horas depois da nossa estreia. Obrigado ao João, obrigado ao Pedro, acho que foi uma estreia bastante positiva, tivemos um feedback bastante positivo e nós quase que acertávamos, quase que fomos assertivos a 100% das previsões, pelo menos o Pedro Barbosa nas senhoras. Quase, mais ou quase, menos. quase que não erramos muito. Mas Pedro, a tua convicção com a Stephanie Gilmore, eu digo, convenceu-me, que foi incrível. Ver o percurso da Stephanie Gilmore foi no fundo, para mim, o que mais surpreendeu naquele evento. Estás de acordo ou não? Sim, nós sabemos realmente que a Stephanie neste tipo de condições é fora de série, não é? O rail, a qualidade técnica que ela apresenta, ela é rainha, não é? Ela é, neste tipo de surf, neste tipo de condições, ela realmente está num nível diferente. Hoje em dia fala-se muito e é algo que é valorizado, por exemplo, na avaliação do longboard, que é a graciosidade. Todo o surf da Stephanie neste tipo de condições é graciosidade, não é? A forma como ela utiliza o rail, a forma como consegue gerar velocidade de uma manobra para a outra, foi absolutamente incrível. E eu acho que ela tinha esta motivação especial de chegar a um 8º título mundial e entrar para a história do surf como a grande vencedora na categoria feminina. Neste momento é a grande referência do surf feminino de todos os tempos, não é? Quer dizer, é uma das, mas pelo menos é que tem mais títulos mundiais, não é? Não, sem dúvida. Ela desde o seu primeiro ano, que entrou de uma forma avassaladora no circuito mundial, eu acho que não há ninguém que não tenha a Stephanie Gilmore como a sua surfista preferida, não é? Ou mesmo que exista eventualmente outras atletas que começam a ter um nível bastante interessante, mas a Stephanie é a rainha, não é? Ela é a maior estrela do surf mundial. Não só, obviamente que o surf é o que nos interessa, não é? Mas mesmo a própria postura da Stephanie, o fair play que ela tem é algo realmente especial. Eu estive a fazer as contas antes de começarmos o programa, enquanto estávamos aqui já a gravar, ela fez mais de 40 ondas até chegar à final. Até chegar a campeã. Incrível. E muitas delas acima da excelência. Foi um percurso incrível que eu sinceramente não acreditava. Aliás, o João dizia que para mim só os terceiros lugares é que vão ter a hipótese de chegar. Afinal, as nossas previsões, mas pronto, as previsões são previsões. E é bom falar sobre o evento, não é, João? É assim, é este tipo de coisa que salva o formato, não é? Porque é curioso que tanta gente estava a falar sobre a questão da justiça, e como este resultado pode falsear a justiça da coisa. Aliás, foi por onde nós começamos a nossa live, e de repente algo que pela lógica do que se falou era uma injustiça, acabou na verdade por ser muito mais justo, porque eu acho que a Stephanie acabou por se tornar uma campeã mundial muito mais justa do que seria a Carissa Moore. Porque a justiça não tem só a ver com a capacidade de somar pontos. A justiça tem a ver com quem faz uma diferença. E a verdade é que a Carissa Moore, muito bem, estava a liderar o ranking, fez lá os seus resultados, conseguiu, mas que justiça ela fez face à evolução que o surf feminino tem conseguido nos últimos anos. Ela vimos-la a receber 10 pontos na primeira etapa do circuito do ano passado, na primeira ou na segunda, já não me lembro se foi em Arabin, se foi em Newcastle. Recebemos 10 por um aéreo bom, mas de meia rotação, aéreos que entre os homens não chegariam a 8 pontos, ela recebeu aquele 10, como um incentivo por parte dos juízes para dizer, vão por aí, que é isso que está a faltar no surf feminino, e não fez mais nada até ali. O surf dela tornou-se de parece que nivelou por baixo, porque o por baixo era suficiente para derrotar os seus oponentes. Foi um ano, de forma geral, no surf feminino, muito fraco, na minha opinião,
muito fraco, muito abaixo da expectativa justa que se criava, em grande parte devido ao fato daquelas que iam trazer sangue novo e técnica nova para o circuito mundial terem sido vítimas do corte a seguir a Margaret River, porque não tiveram tempo de se adaptar, não tiveram tempo de ganhar a tarimba competitiva que lhes ia permitir manter-se na elite, e com isso o Tour acabou por sofrer muito porque no fundo a luta resumiu-se às 5 primeiras, todas as outras, isso é um problema que já falamos sobre isso, é o grande problema deste formato, é como manter os níveis competitivos quando na verdade todos eles não estão a lutar por mais nada, e logo a partir de determinada etapa todos percebem quem é que de fato é candidato ao top 5 e quem não é. Portanto, isso é um problema do circuito como um todo, mas no surf feminino eu acho que isso notou-se porque vimos performance muito abaixo daquilo que nós estávamos à espera, e que foram erguidas agora, foram redimidas agora com esta performance da Stephanie Gilmore, que para mim figura entre os maiores momentos do desporto que já vimos. E esse tipo de coisa só se consegue fazer em grandes finais. Quer dizer, num circuito disputado por pontos, também pode chegar àquela questão, mas é tão raro, tantas vezes tão raro, se nós lembrarmos para o passado, claro, lembramos das finais épicas entre o Kelly e o Andy, lembramos das finais épicas, olha, da final épica ainda que deu origem a isto tudo, entre o Ítalo e o Gabriel Medina, mas, na verdade, são muito raros os embates frente a frente entre aqueles que estão a disputar o título, mesmo por questões de seeding e tal, torna muito difícil que eles se encontrem na prova final. Claro. E isto dá essa possibilidade. É assim, tem os seus defeitos os formatos? Tem, mas não falem do formato anterior como se fosse algo imaculado e algo que não tem os seus defeitos. Os pontos corridos também têm os seus defeitos. E eu acho que, olha, no fim das contas, eu acho que contou, e só acrescentando aquilo que tinhas perguntado ao Barbosa, e em relação a isto da Stephanie, mais do que o grande highlight, eu acho que o desempenho da Stephanie e também do Ítalo, que veio também do primeiro hit e foi até a final, acabou por ser o que salvou esta grande final de uma coisa muito morninha que estava a ser até ali. Foram as grandes histórias e eu acho que foi de fato o que fez o que vai manter a memória deste dia, além do título do Filipe Toledo também, que já lá vamos falar sobre isso, mas de fato o percurso da Stephanie, obviamente, em primeiro lugar, mas também do Ítalo, foram as grandes, foi o que salvou o dia de ser um dia bastante morno em relação ao que podia-se esperar para o dia das finais. Mas o surf tem essa característica, que é a imprevisibilidade, não é? Portanto, isso aí é uma das coisas mais interessantes que este desporto tem, não é? Em relação às prestações, quais é que foram as mais enaltecidas? Já falamos, portanto, foram as do Toledo, do Ítalo e da Stephanie. E as grandes desilusões, quais é que foram para vocês as grandes desilusões aqui desta grande final? Quem quer falar primeiro? Apesar da obviedade da resposta. Eu posso começar. É assim, obviamente vamos começar primeiro por quem superou as expectativas, e obviamente a Stephanie foi fora de série, como já falámos. O Toledo correspondeu às expectativas. Eu acho que ele é claramente em thresholds, dificilmente alguém lhe consegue vencer neste tipo de condições. E não fez um aéreo. E não fez um aéreo, exatamente, só para demonstrar. Não fez um aéreo no final. Exatamente. Só com a utilização do rail, só com manobras a chutar o tail nas junções, com surf, eu diria, obviamente com muita qualidade, mas sem ser progressivo. Ele realmente correspondeu às expectativas, foi o melhor surfista do evento, eu acho que foi um justo vencedor. As desilusões, eu acho que o João tem muita razão naquilo que está a dizer. Eu acho que o grande sucesso acabou por ser o formato, okay? Porque a prova até o momento estava a ser muito pouco interessante, poucas oportunidades, poucas ondas, e realmente o que trouxe algo de novidade ao campeonato foi realmente o facto dos primeiros a entrarem em prova, foi quem mais avançou ao longo do evento, e foi sempre criando a expectativa se poderiam chegar a um título mundial. Eu acho que houve aqui, mais uma vez se comprovou que esta nova geração ainda não tem o ritmo competitivo que nós esperamos, não é? O Ethan Ewing, apesar de
apesar de ter ali pequenos momentos de brilhantismo, a forma como ele surfa ondas sem potencial algum não deixa de ser extraordinário, mas realmente esperava-se mais dele, não é? Esperava-se que nas ondas do set que apanhou não caísse nas segundas manobras, portanto eu diria que foi, em termos competitivos, eu acho que foi não correspondeu às expectativas o Ethan Ewing, de certa forma. O Canoa acho que teve bem, acho que não ganhou porque efetivamente o Ítalo fez um aéreo fora de série e que foi inteiramente justa a nota que teve nessa avaliação. Portanto, eu acho que o Canoa, de certa forma, mostrou que tem qualidade, que tem capacidade, mas obviamente depois estes atletas de topo têm esta capacidade de conseguir fazer o extraordinário, não é? Exatamente, o extraordinário e fazer com que haja alteração. Mas eu diria que a grande decepção do meu ponto de vista foi realmente o Ethan Ewing, que se esperava muito mais dele. O próprio Cola Pinto, que é muito amigo Falava do sobre Ethan, falava que para ele iria ser, a final iria ser entre ele e o Toledo, não é? Tendo em conta aquilo que estava a ver no free surf, e o que é certo é que depois, no dia da final, eu acho que mais uma vez a WSL, pronto, obviamente se calhar as previsões não eram muito boas, mas há sempre aquela precipitação, e eu acho que uma prova deste nível e em que nós decidimos um título mundial num dia, eu acho que tem que ser um pouco mais exigentes, ok? E realmente o mar não oferecia igualdade de oportunidades para todos os atletas. As previsões também não eram as melhores, não é? Nos próximos dias. Não eram, mas não sei, quando temos tantos dias de espera, não sei se não se justificaria esperar mais um pouco, ou até se calhar esperar por alguns momentos da maré, mas parece que é sempre tudo, vamos começar agora e vamos terminar, e parece que não há uma flexibilidade. O ano inteiro, isso é uma característica que tem todos os eventos da WSL têm tido este ano. Aquilo que eu esperava era que neste tipo de condições houvesse alguma flexibilidade e se equacionasse a possibilidade de existe 1 ou 2 hits que não estão a ser muito interessantes, se calhar justifica-se equacionar parar a prova, eventualmente reconsiderar iniciar novamente no dia a seguir. Não, porque aí já não era igualdade de oportunidades, não é? Não é, pá, interessa, eles nunca se sabe, não é? Estes dois de verão, obviamente. A ideia é ser um dia, portanto, é um dia para que também haja vantagem para os finalistas, para aqueles que estão em primeiro no ranking, senão então aí mas eu acho que dele, não é? Pois, ou não? Mas este fundamentalismo de um dia se calhar poderia ser ajustado, especialmente quando as previsões não são fantásticas, não é? Obviamente que eles querem é algo que a WSL vai querem... pensar, quer dizer, com certeza que a WSL tem alguma na banga agora a partir daqui, devido a estas experiências. Que houve alguns casos aqui dúbios, portanto, dúbios não, que suscitaram alguma dúvida nas pessoas que estavam a ver o campeonato, como por exemplo aquela mudança de prioridade da Brisa Hennessy para a Stephanie Gilmore, por exemplo a primeira onda em que o Kanoa Igarashi foi e o Ítalo, portanto, estava atrás e depois não foi assinalada nenhuma prioridade. Queres falar alguma coisa sobre alguns casos? Aí acho que os juízes estiveram bem, especialmente neste tipo de mar, onde há poucas oportunidades. Eles utilizaram bem a regra do bloqueio. Eu acho que em ambas situações houve um bloqueio, e ao acontecer um bloqueio, a prioridade automaticamente passa para outro atleta. Eu acho que eles foram exigentes e acho que efetivamente neste tipo de situações é aquilo que deve acontecer. Mas no Ítalo eles não deram a prioridade ao Ítalo depois. Aquilo ficou outra vez sem prioridade, não sei, não é? Certo? Não, a prioridade passou para o Ítalo. Eles consideraram que o Canoa tinha exercido um bloqueio sobre o Ítalo e a prioridade passou para o Ítalo. Mas eles depois retiraram isso. Eles depois retiraram isso, não foi, João? Estava a assistir. Diz? Não retiraram. Sinceramente, já não me recordo, mas eu acho que isso não é um não caso, sinceramente. Eu acho que isso é reflexo de uma situação que eu continuo. Foi curioso porque na live que eu fiz com o Brasil ontem durante o evento, estava connosco o Marcelo Trequinho, que foi competidor durante muitos anos no WQS,
E eu pus de volta essa questão, porque isso para mim parece uma WSL a querer arranjar problemas onde não há necessidade de arranjar problemas. Não ser, das prioridades não serem atribuídas em terra, antes da bateria. Ok. Porque eu acho de facto que é simples, basta o surfista que tem melhor seeding, tem a primeira prioridade. Bem, é uma forma de recompensar alguém que tem um seeding melhor Claro. e evitar confusões de início de bateria. Foi curiosa a resposta que o Trequinho me deu em relação a isso. Ele diz, pô, a gente já surfa com prioridade a bateria toda. Aquele é o único momento que dá para um gajo secão e ter aquela garra, aquela disputa e usar as regras da forma mais sacana que houver, mas que dentro das regras, mas poder fazer aquela disputa e impor o respeito. Ele deu o exemplo do Zeke Lau com o John Florence em Bells, aqui há uns anos. Foi, de fato, um grande momento de ver um surfista ser desmontado, um surfista tecnicamente superior, ser desmontado por outro através de uma técnica de wrestling, no princípio, uma tática de wrestling no princípio, e pronto, achei uma resposta interessante. Mas isto é uma ou outra, eu acho que as vantagens de se implementar a regra de prioridade definida antes da bateria começar, acho que são maiores do que as vantagens de não ter isso definido. Olhando para a coisa de uma forma pragmática, ninguém teve hipótese com o Ítalo, a não ser outro brasileiro que acabou por o superar, não é? Portanto, eu acho que a coisa foi, desse ponto de vista, eu estava à espera de muito mais. Okay? Fiquei algo decepcionado. Acho que as condições também não eram as melhores, mas acho que isso não é justificação, não é? Porque o que é certo igual é para que toda a gente, não é? é igual para todos, não é? E quem chegou à final conseguiu de forma consistente fazer ondas boas, fazer ondas excelentes, e os outros não têm o mesmo ritmo. Isso acaba por ser claro e evidente. Não é? Ter aqui um convidado especial que vai entrar daqui a bocadinho. Vamos aguardar um bocadinho. João. Bem-vindo, grande Pinga. Parabéns, pá, parabéns. Valeu, Parabéns, Pinga! Parabéns. Obrigado por Parabéns. apareceres, Pinga. valeu. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Ah, Tô tudo chegando ótimo. aí, dia 29, hein? Maravilha, vamos combinar uma francesinha. Ó Pinga, como é que é a sensação agora, depois desta luta toda, destes anos todos aí um dos teus pupilos conquistar, que sempre quis? É fantástico, né? O dia ontem foi maravilhoso, né? Não só o dia, né? Como essas últimas semanas, né? Essa última semana. E ver, né? Que todo o trabalho, toda a dedicação dele, né? Deu resultado, né? Porque o mais importante realmente é tudo que acontece com ele, né? Nosso trabalho é ajudar ele a alcançar seus objetivos. Esse é o grande objetivo dele. Com certeza agora esse peso no ombro caiu, né? E a gente pode ver um Felipe aí, de repente, ano que vem, mais solto, mais forte do que nunca, né? Sim, não tenho a menor dúvida. Ele estava num registro completamente diferente de todos os outros competidores ontem. Foi uma motivação ali, uma segurança ali. Ele estava mesmo para ser campeão do mundo. Ele não deu hipótese. Tu percebeu isso, né? Ele estava super bem preparado nos treinos durante a semana. Ele estava muito encaixado com a prancha. Pintou uma dúvida um pouco na cabeça dele, um pouco antes de ele entrar na água, mas acabou indo com a prancha de carbono mesmo, 4 quilhas. Surfou bem, confiante. E quando ele pegou a primeira onda, né, já na primeira bateria com o Ítalo, a gente já viu, né, que, poxa, nenhum atleta tinha surfado com aquela velocidade e com aquele nível de carving que ele estava dando, né? E se a gente for pensar bem, ele ganhou sem dar aéreo, né, cara? Então, ele fez um surf de carving, de troca de borda, de chutando a rabeta, né, bico rabeta, ganhando sessão, né, com flow absurdo. E quando a gente viu aquela primeira onda, a gente já falou, opa, vamos para cima, que o objetivo era realmente de definir logo nas primeiras 2 baterias, né? Mas, o Pinga, no fundo, o que tu estás a dizer é que a única apreensão que havia era se, por algum motivo, ele não surfasse ao nível dele, ao nível que se esperava dele. Porque o que vocês tiveram ali, no fundo, foi a confirmação daquilo que já era esperado que ele fizesse. Portanto, a apreensão
era se por Uhum. algum motivo ele estivesse abaixo do nível dele, porque ele no nível dele, a gente sabe que ele é praticamente inderrotável numa onda como o Trestles, né? E então, isso também, né? E aí aquele fator, né, João, que a gente sabe que o surf ele é totalmente diferente, né, dos outros esportes, né? Você tem a questão de tempo entre séries, entrou o vento, né? Na hora das finais entrou o vento, tem a previsão, né, que já está chegando aqui de um hurricane, e a gente fica preocupado com os fatores, de repente, poxa, na hora da bateria dele entram poucas séries, né? Então a preocupação é bastante em cima do contexto que pode acontecer durante a bateria também. De repente ele fica ali 18, 20 minutos com a prioridade boiando e não entra uma onda, né? Que já aconteceu isso algumas vezes, né? Então a gente ficou com aquela apreensão de sempre, né? Mas a gente tinha muita segurança e muita certeza que se ele conseguisse pegar as ondas certas e conseguisse fazer o surf dele como você colocou, ia ser muito difícil alguém conseguir ganhar dele ali. Ele estava muito fluido, mesmo nos treinos. Ele tava um pouco acima. O que surpreendeu muito a gente foi o Ethan Wing não ter conseguido performar, né? Porque o Ethan Wing ele estava vindo muito bem nos treinos também. Ele estava surfando muito bem nos treinos. O Filipe é muito acarinhado aí nessa zona da Califórnia, não é? A gente ontem na praia, poxa, torcida gigante, né? Torcida organizada, gigante. É, todos brasileiros aqui que têm relacionamento com a família dele, né? Com o Ricardinho, com a Mari, na praia, todo mundo ali com uniforme, camiseta, boné. O Ricardinho fez guarda-sol. Então estava muito bacana, a torcida estava muito, muito grande. Mas também se estende aos americanos ou é mais as pessoas brasileiras que vivem? Tem muita criançada, bastante americano também. Mas brasileiro é diferente, né? O latino ele é diferente, né? Na hora de torcer, a Sem gente dúvida. torce de maneira diferente. O americano é mais recatado, mais não sei o quê, mas todos eles queriam boné, queriam camiseta, guarda-sol. A criançada, principalmente, né? O Felipe, ele é um cara que ele consegue conversar, né? Com um adulto, com criança e principalmente com a criançada, né? A criançada é maluca por ele, né? Então isso é muito bacana, né? Sim, sem dúvida. Querem fazer alguma pergunta ao Pinga ou ao Pedro Barbosa? É assim, eu queria perguntar no seguimento disto que o Pinga está a dizer. Dá a sensação que o Filipe é alguém muito acarinhado por todos, não é? Acaba por ser alguém que parece tem aqui uma posição central, mesmo dentro dos brasileiros, parece que é de certa forma ali alguém muito conciliador entre os atletas brasileiros, não é? E alguém que toda a gente gosta dele, não é? Acho que acaba por ser alguém muito consensual. Os próprios adversários, eu diria, o Medina, e eu acredito que grande parte dos atletas brasileiros parece que estavam a torcer pelo Toledo, não é? Isso também, de certa forma, deu-lhe uma motivação adicional? Ou o que é que ele fez diferente este ano? Porque realmente este ano ele teve muito forte. Também queria perceber o que é que se mudou alguma coisa na sua abordagem, porque ele realmente este ano teve fora de série e até em termos de tranquilidade parece que estava muito mais tranquilo do que em anos anteriores. Sim, primeiro sobre ele, né? Ele é um cara fantástico como pessoa, né? Coração gigante, acolhedor, cuida, né? Ele cuida de todo mundo que está junto com ele, né? O nosso time é um time maravilhoso, né? É um time grande, muitas pessoas envolvidas, é um time super unido. Eu acredito que muito em cima desse ponto que você colocou, né? Dessa personalidade dele. Não tem ego, né? Todo mundo trabalha, todo mundo faz do jeito que tem que fazer, porque a gente sabe que é importante a gente conseguir fazer o melhor para o Felipe, né? E em relação à mudança, realmente teve uma mudança de chave que veio vindo de 2019 para cá, que é a parte mental dele, a parte de como ele se comportar, a parte de como ele encarar, né? E quando a gente colocou o lema no grupo, né, que é uma coisa que ele fala muito, que é o curtir o processo, curtir o processo, curtir o processo, que a gente procura colocar sempre isso, né? Vamos curtir o processo. Ele ficou mais leve, né? E ele teve um amadurecimento muito grande de 2019 para cá, porque 2019 estava sendo o melhor ano dele. Ele estava com 10 mil pontos na frente do Ítalo, né, antes da etapa da França. Aí ele fez um segundo na França, ganhou Portugal e o Felipe se machucou.
e agravou a contusão dele no ISA Games lá no Japão. E aí o Felipe acabou no final do ano, em 2019, ele perdendo o título mundial e, consequentemente, também perdeu a vaga das Olimpíadas. E isso é uma coisa muito forte, né, para um atleta que estava vindo bem e etc. E a partir daí o Felipe deu uma lição, acredito que em todo mundo, né, de superação, de amadurecimento e de ganho de força mental, né? Então esse ano a gente procurou trabalhar muito isso passo a passo, bateria a bateria, buscando o melhor resultado possível. A gente conseguiu sair do Hawaii em 6º no ranking, né, que foi uma coisa fantástica para a gente no ano. Já assumir a liderança do ranking já em Portugal e não largar mais, né? Então, as coisas foram acontecendo, acredito muito, por causa disso. Da gente estar fazendo um trabalho leve, um trabalho tranquilo, e indo onda a onda, bateria a bateria, deixando ele o mais à vontade possível, né? Blindando ele de qualquer tipo de aborrecimento, de qualquer tipo de pressão, né? E ele soube conduzir isso com muita maestria, né? Pinga, ontem surgiu-nos uma dúvida, nós estávamos aqui a falar portanto, tu estás com o Filipe Toledo, está contigo já há uns anos, não é? Portanto, Vai fazer 3 anos. 3 anos, ok. Então foi a partir desse momento que ele deu. Consideras que foi fundamental portanto, a tua entrada na equipa? Isso que eu ia falar, porque o Pinga estava aqui, o Felipe isso, o Felipe aquilo, mas eu conheço o Pinga. Dar o Sei que ele salto. não ia ficar puxando o louro para ele na hora da vitória do seu pupilo, mas ele sempre fez isso, essa união, essa congregação que o Pinga estava a explicar, que acontece na equipa, na entourage do Felipe. Isso é a marca registrada do trabalho que o Pinga fez com todos os atletas dele. Mas aqui... Já tirei a modéstia, já joguei a tua modéstia para lá, agora pode cantar. Pode falar à vontade, Não. Eu acho que, cara, o trabalho que o Ricardo faz, né, é fora de série, é fantástico. Né? O pai do Filipe. Eu vim para agregar, né, cara? A minha entrada foi para agregar, para ajudar, né? E todo esse trabalho que foi feito é fantástico, cara. É o fruto o resultado vem de tudo isso, né? De tudo isso, né? Eu acredito que a gente vem para agregar, para ajudar o Felipe, para ajudar o Ricardo, né? Que além de tudo é um grande amigo meu, uma pessoa que eu gosto muito, tenho muito carinho por ele, pela Mari, pela família deles inteira. É por aí, eu acho, sabe? Como eu falei, a gente é um grupo muito bacana, com o Bruno, com o Edu, agora entrou o Sam, tem a equipe do Eduardo lá, que é o fisioterapeuta, o Gui, a Moniquinha, o Bruno, que faz as edições, né? Então é uma equipe muito, muito legal, que não né, a gente pode até esquecer de alguém, e os próprios amigos do Felipe, né? Que ele sempre gosta de ter amigos dele próximos, né? Que a gente, todas as etapas, sempre vai 1 ou 2 amigos dele para estarem com ele, né? Que a gente já teve o Rodriguinho com a gente em J-Bay, a gente sempre tem o Chuca, aqui estava o Gaguinho e o Yuri, e né? Eles estão aqui ainda, o Diglis também. Então, cara, é um grupo fantástico. Eu posso falar isso. Eu acho que isso é a soma de tudo isso. Claro que a gente agrega, né? Com a experiência que eu tenho, que a gente tem, Claro. com a tranquilidade de poder dar os acentes na hora certa. E o Felipe tem essa característica, né? O Felipe é um cara que você dá acentes nele, né? Pum, pum. Ele interioriza, não é? Ele interioriza. Porque ele já é muito focado, ele já sabe muito o que ele tem que fazer. Então, você dá aqueles toquezinhos só, né, durante o campeonato, ó, isso, aquilo, fica atento ali, fica atento aqui. Uma coisa que, por exemplo, foi uma coisa que a gente esse ano focou, foi na concentração durante o período inteiro, principalmente nos 5 minutos finais de bateria, né, para não tá bem focado, tá bem dentro do negócio, para não cometer um erro no final. Fazer uma pergunta, porque eu acho que é uma pergunta importante, principalmente no âmbito daquilo tudo que já disseste aí ao longo da entrevista, do trabalho e das características do Filipe, e principalmente esse trabalho psicológico. Psicologicamente, como é que se recupera depois de uma atuação como a primeira bateria que ele teve em Chopo, como é que mantém o nível de crença e o nível de fé e não se deixar abalar
por uma performance delas, e partir dali, não só para uma coisa que muita gente discute, eu desde a primeira hora achei que ele se redimiu, ele não ganhou a segunda bateria, mas redimiu-se o suficiente. Para mim, foi incrível, para mim foi bom o suficiente. Mas muita gente, pronto, e existe muita gente com essa pressão. Como é que se recupera psicologicamente um atleta a seguir a uma situação daquelas na véspera do campeonato que vai decidir tudo? Com certeza, João, aquela segunda bateria, ela foi importantíssima. Ela foi fundamental em vários aspectos, né? Para ele próprio, de autoestima, autoconfiança, e para os juízes, né? Claro. Principalmente, de mostrar para o juiz, peraí, aquilo ali não é o normal. O que aconteceu naquela bateria não é o normal, né? Ali foi uma bateria com 2 caras muito experientes em chopo, né? Que além teve ali um branco, a gente não sabe disso, mas também tem que ser levado em conta que a gente estava com 2 caras muito experientes e 2 caras que estavam jogando junto. Então, se você olhar a bateria com calma, você vai ver que eles deram uma encaixotada no Felipe a bateria praticamente inteira, né? Eles meio que se revezaram ali em termos de posicionamento em cima do Felipe. Ali faltou um pouco mais de agressividade dele, lógico, né? Chopp é um lugar fácil de fazer isso, né, cara? É um lugar muito fácil você tirar o cara do lugar. E ele caiu ali na ingenuidade, a bateria foi passando, o tempo foi passando, ele foi querendo escolher uma onda cada vez melhor e isso dificultou. Que foi o que aconteceu com o Kelly na bateria com o menino lá taitiano local depois. Certo. Né? Se você for analisar, o Kelly ficou procurando uma onda que não tinha. Né? Certo. E o moleque pegou 5, 6 ondas na bateria, fez 8, fez 2, 8 seguidas, blá, 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 e o Kelly ali indo para um lado e para o outro. Mas ali é o quê, cara? O João é sempre estimular, né, cara? Num momento desse, o que você tem que fazer é estimular. Às vezes é dar uma pilha pequena, às vezes o menos é mais, né? Fala pouco, deixar o cara também se equilibrar, né? Se ajudar o equilíbrio, né? E é estimular, porque técnica ele tem, né? Estava lá, Pig? Não estava. Ele estava só ele e o Bruno, o filmmaker. E essa que é a grande questão, né? Estimular, manda uma mensagenzinha, fala, vamos nessa, não pegou nada, vamos nessa, aquilo lá já era, vamos olhar para frente, esquece o que aconteceu. A gente sabe dos haters, né? Infelizmente hoje o que mais tem é hater, né, na mídia social. Sem dúvida. E blindar disso e ir para cima, né? Evitar entrar em Instagram, evitar ficar olhando o WhatsApp, e ir para cima, porque ele tem surf, ele tem técnica, ele tem tudo isso. E como o João colocou, para mim, aquela bateria, mesmo ele não tendo passado, ele não passou porque o Nathan realmente pegou aquela onda fantástica, que ele quase caiu na saída do tubo, né? A gente vê, se o Nathan tivesse caído naquela saída do tubo, o Felipe tinha passado aquela bateria. Mas vamos levar em conta, né? O que a família cristã, né? E tudo, nada acontece por acaso, né? Você vê ali, ele perdeu, o Nathan foi, ganhou do Jack Robinson, foi e acabou o ranking ficando da maneira que tinha que ficar, né? Vai que ele passa, ele ia cair com o Val, né? O moleque lá, o local lá, o francês, Caulivassi. Ele ia cair com o Cauli, já ia ser outra coisa, né? O Jack já ia ir para uma outra chave, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta também, que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer e da maneira que tem que acontecer. Mas o mental, João, é aquilo ali, cara, sempre procurar ser positivo, né? Falaste há pouco da paragem do evento de lá em Teaupo. E como é que tem sido a relação entre a WSL e os surfistas nesse tipo de decisões? Eles consultam sempre os surfistas, portanto, é algo democraticamente feito, não é? Feito democraticamente. Olha, a gente já teve atletas mais envolvidos. Ok. Né? A gente tem que ser bem justo em relação a isso. Muita gente critica, né, a WSL em relação às tomadas de decisão, né, durante os eventos, mas a gente tem que entender que todas as situações têm 2, às vezes até 3 lados, né? Mas Claro. a gente eu não vejo hoje nenhum atleta com comprometimento e envolvimento que tinha o KP quando era atleta, que tinha o Jake Patterson quando era atleta, que tinha o Mickey, o Ace Buchan, né?
de estar ali mesmo na hora do call. Eu não vejo mais isso, né? Eu sei que eles tentam fazer o melhor possível, né? A gente tem que entender que hoje existe um direcionamento dentro da WSL que é para o lado do entretenimento também, que tem uma preocupação com a audiência, que tem uma preocupação com o público e etc., porque é um negócio, mas eu acho que falta aos atletas uma representatividade melhor. Né? Quando eu falo uma representatividade melhor, não é ir lá brigar, é uma representatividade mais coerente, uma representatividade mais inteligente. Né? Eu vejo que hoje, nesses anos todos, eu acredito que a representatividade dos atletas, na minha visão pessoal, tá? Na minha visão pessoal, eu acho que poderia melhorar bastante. Tá? É uma crítica positiva que eu faço para eles. Eu até brinco com o Mick, né? Toda vez que eu encontro ou falo com o Mick, eu até zoo ele. Eu falo, caramba, Mick, você tem que voltar ali que você está fazendo falta. Não só como surfista, mas como liderança também, né? Porque a gente perdeu a liderança, o surf como esporte, nos últimos anos, ele perdeu toda a liderança, né? Com o Mick parando, o Joe parando, o Ace Buchan parando, o Jack Patton já parou faz tempo. O Kelly cada vez liderando mais para ele do que para o resto. O Kelly tá bem. Sabe que o Kelly tá bem tranquilão agora? Ele tá na dele, ele tá muita vibe. Quando a Tati ganhou e o Felipe ficou em segundo aí em Portugal, ele foi jantar com a gente. Ele tá bem tranquilo agora, sabia? E tá louco para ir para a Olimpíada, né? Louco para ir para a Olimpíada. Sim, eu queria fazer uma pergunta mais do ponto de vista pessoal ao Pinga, porque é assim, o Pinga dá para perceber que é uma pessoa bastante humilde, mas ele tem feito um trabalho fora de série pelo surf brasileiro e tem conseguido resultados impressionantes. E eu queria perceber um pouco, porque esta abordagem que ele parece ter, que é muito à frente, onde é que ele foi buscar essas referências? Se foi um trabalho que ele foi construindo ao longo do tempo no Brasil, se teve alguma experiência fora do surf, ou se foi buscar, não sei, algumas referências também ao surf internacional, mas realmente dá para perceber que esta forma de estar na modalidade pode ser um grande exemplo para muitas nações, não é? E eu queria perceber, não é, como é que ele desenvolveu esta abordagem com os resultados claros que conseguiu atingir. Bem, eu tenho uma formação, eu sempre fiz esporte, né? A minha família sempre estimulou, então eu lutei, joguei bola, joguei rugby muitos anos, pego onda, competi muito poucos campeonatos, né? Sem resultados nenhum, né? Por sinal, só uma quartinha de final ali. Já é bom, já é bom. E eu trouxe muita coisa. Quando eu comecei, no começo dos anos 80, começo dos anos 90, final dos anos 80, quando Porto Rico a gente teve três momentos no surf brasileiro muito importantes. Foi a fundação da Brasp, que gerou o Circuito Brasileiro de Surf Profissional, onde a gente organizou o mercado. Né? Muita gente pensa só no surf como esporte, né? Mas a fundação da Brasp, ela organizou o mercado. Por quê? A gente já tinha uma mídia, a gente já tinha as marcas de surfwear, a gente já tinha um canal de distribuição, e o Circuito Brasileiro Profissional, o que ele fez? Ele fez as marcas investirem. Então, as marcas começaram a patrocinar atleta para anunciar esses atletas nas revistas. Aí surgiu as feiras de surf. Aí as marcas começaram a se organizar, né? Antigamente você via, não tinha nenhuma marca no Brasil que não patrocinasse pelo menos 2, 3 surfistas. Aí a gente teve o Mundial de Porto Rico, que o Fabinho foi campeão mundial. Ali mudou a maneira de mandar os caras para o tour. A gente mandava a galera competir na perna europeia, que tinham 6, 7 eventos todo ano, e mandava a galera no final do ano para o Hawaii. E um ou outro ia para a Austrália no começo. Até naquela época tinha umas etapas no final do ano na Austrália também, né? Que eu acho que até o Nick Wood ganhou uma. Esse momento, o que aconteceu? As marcas começaram a ver o Alfio mandou o Fabinho e o Teco, o Fico mandou o Pio,
Aí eu trabalhava na Quicksilver na época, a gente estava em dúvida entre o Pedro Miller e o Wagner Pupo, mas aí o Zezinho e o Fernandão optaram por mandar o Pedro Miller. E aí eu comecei a desenvolver um trabalho com o Renatinho Vanderlei e Mariano Tucati para preparar eles para o circuito. Aí a gente foi preparando eles, a gente mandou eles para o circuito. Infelizmente, o Renato conseguiu alcançar o CT, o Mariano não. E por problemas pessoais do Renato, ele não teve estrutura emocional para continuar dentro do circuito, ele perdeu a vaga dele. Né? E aí, nessa mesma contrapartida, a gente já veio trabalhando Cristiano Espirro, Danilo Costa, e indo para o circuito. E com o Danilo, a gente começou a dar umas mudanças de chave no negócio. Que eu comecei a prestar atenção em algumas coisas que estavam acontecendo no surf também e em outros esportes. No surf, o Mick Campbell e o Daniel Wills começaram a viajar com um preparador físico. E aquilo me chamou a atenção. Né? Aí eu falei, opa, peraí, vou começar a prestar atenção em qual o resultado que vai dar esse preparador físico viajar com eles. E aí no final dos anos 90 eu conheci o Dr. Marcelo, que é do projeto do Instituto Mar Azul, e a gente começou a desenvolver um trabalho com o Danilo Costa, que ele pegou CT, teve uma performance em chope fantástica, aí no melhor ano dele ele teve uma contusão e infelizmente não deram a vaga de injury para ele. Ele estava em 12º no ranking no ano que ele se machucou. E ali a gente começou a ver as coisas, né? E com o Adriano, novinho, a gente começou a fazer um trabalho com o Adriano desde 9, 10 anos de idade, né? De medicina esportiva, acompanhamento, psicólogo, prancha, tudo que precisava para ser desenvolvido, com uma visão muito surf ainda. E com o meu envolvimento, né, com vôlei de praia, eu tendo oportunidade de trabalhar em Olimpíada, acompanhando outros esportes, a gente começou a trazer algumas coisas dos outros esportes para dentro do surf, né, que é a equipe multidisciplinar. Né? Eu acho que o grande lance é essa equipe multidisciplinar, aonde você tem o especialista dentro de cada função. Né? Você tem um médico, um fisiologista, você tem um preparador físico, você tem um fisioterapeuta, você tem o psicólogo, você tem o shaper, você tem o filmmaker e assim por diante. E aí você monta um time multidisciplinar focado em dar o melhor para cada atleta. Né? Então, isso aí a gente trouxe de outros esportes. Né? Eu acompanho muito o vôlei de praia e eu vejo como eles trabalham, né? Eles têm uma equipe multidisciplinar muito forte e que as pessoas não sabem, cada dupla viaja com 2, 3, 4 pessoas no seu staff para desenvolver um trabalho. E quando os eventos são perto, algumas duplas levam até sparring. E eles têm os sparrings de acordo com a característica dos adversários que eles vão enfrentar. Isso é muito louco. Então, as meninas treinam com o sparring, geralmente das meninas do vôlei de praia, são homens, para fazer a função, né, da dupla feminina que elas vão enfrentar. Então, com certeza, a gente traz muita coisa de fora. Eu sou muito observador, né? Eu procuro me reciclar, né? Todos os anos eu procuro me reciclar, eu procuro conhecer novas coisas, né? Ver novas estudar mesmo. Durante a pandemia, eu fiz três ou 4 cursos. Né? Eu fiz um curso de treinador internacional pelo Comitê Olímpico Canadense. Aí eu tive que fazer uns cursos, né, de que agora que está sendo meio que obrigado, né, de racismo no esporte, bullying, essas coisas. E isso vai te reciclando a cabeça, né? E a minha formação pessoal também eu acho que é uma característica interessante, porque eu tive oportunidade, né, de estudar em boas escolas, e tudo isso, né? Então eu acho que é uma soma das coisas. E eu acho que o principal é ter a cabeça aberta para evoluir e não ter aquele tabu, né? Opa, peraí, o que está ali não pode servir para a gente? Vamos ver, né? Vamos tentar ver aqui o que pode dar certo ou não. A gente só vai saber experimentando, né? Agora está na infância, né? Isso no surf está na infância, esse trabalho, né? A gente fez eu tenho um projeto meu aqui que a gente está fazendo, eu com o Evandro eu esqueci, o terceiro grande momento foi o Super Surf, sem dúvida, aqui no Brasil, né? Que foi o 10 anos de ouro, né? Uma década que a gente teve aqui fantástica, com premiações excelentes, nível de campeonatos que
eu acredito que viraram até referência para as etapas de WCT que a gente tem hoje. Eu recordo-me que davam carros ao primeiro, ao campeão, não era? Teve um ano que o campeão e a campeã ganhavam um carro por etapa, Incrível, fora a premiação em dinheiro. incrível. E a gente tem agora, a gente está com um projeto, né, onde a gente está, realmente a gente conseguiu verificar, né, cada fase do desenvolvimento do atleta, né? Então, desde a infância até o profissionalismo. E tentar fazer um trabalho diferente em cada faixa etária, né? Porque a gente tem visto a precocidade é um perigo, né? E a gente tem visto, eu não sei se aí em Portugal, aí na Europa está a mesma situação, mas a gente tem vivido situações bizarras no Brasil, cara, em eventos de Como assim? grommets. Como assim? Grommets. Pai saindo no tapa com outro pai na praia, Tem. criança apanhando atrás do palanque. Criança a sair da água a chorar depois de perder o hit. Não faz sentido nenhum. No meu curso, né, que eu dou, a gente tem ali 60% são pais. Eu faço umas perguntas para ele que eu já cheguei a falar para eles se eles não já pensaram que os filhos dele podem ter vergonha de ir no campeonato por causa da atitude dos pais dentro de cada evento. Eu vejo cada coisa, cara. Porque quando eu vou nesses eventos de grommet, geralmente eu vou e fico de lado, assim. Eu não vou no palanque, nada, eu fico de canto mesmo. Porque eu vou lá para ver a molecada surfar mesmo, né? E... Puta, então você acaba vendo, né? As pessoas não veem que você está ali e você acaba vendo cada coisa que você fala, nossa senhora. E não era assim. E é uma tendência que está piorando. E o que eu vejo é que a gente vai ter uma geração de crianças frustradas, absurdamente, porque as crianças não estão preparadas, elas estão pulando etapas. E vão Né? desmotivar, quer dizer, isso também é desmotivador para uma criança, quer dizer, se ela tem essa pressão e tem potencial de ter um trauma psicológico por causa disso, porque tem, não é? Claro Isso que tem. vai fazer com que a motivação desse potencial atleta, que pode até ter um potencial para chegar a um certo nível, ele de repente pode deixar de ganhar gosto pelo surf e acabou a carreira ali. Acabou antes de começar, não é? Exatamente. Tanto que antes de eu me afastar ali da confederação, eu tive uma conversa com o Teco sobre isso. Eu acho que a gente tem que desenvolver um trabalho diferente até os 13 anos, até os 12 anos. Né? Criar um tipo de evento diferente. Vamos ter um brasileiro? Vamos. Mas é evento nas férias, um evento de 10 dias, no meio de julho ou de janeiro. E separar o 16 e 18 para a gente começar a mostrar para esses pais a fase, né? Criança é criança. Não adianta, a gente tem que Com que idade estimular é que ela. pode começar a pressionar um atleta a ter resultados? Pressionar, entre aspas, nunca sei pressionar. Eu acho que eu vejo de uma outra maneira, né? Se a gente fosse pressionar, o Ítalo hoje não era campeão mundial. Claro, pois. Porque o Ítalo ele não foi um vencedor a nível nacional quando ele era amador. Ele ganhava os eventos no Rio Grande do Norte, ele ganhava os eventos no Nordeste, ele e o Michael Rodrigues dividiam os pódios no Nordeste na época, mas circuito brasileiro amador ele não ganhava, ele fazia uma final aqui, outra ali. Então eu acho que a gente tem que observar, olhar lá para frente, aonde ele pode chegar, né? O menino ou a menina, aonde ele pode chegar. E sendo bem realista e verdadeiro com a criança também, né? De Assim? falar, olha, cara, continua fazendo faculdade, continua estudando, Ok, cara. ok. Estuda, termina, tenta fazer uma universidade. Porque uma coisa está provada, né? O atleta bem culto, o atleta educado, o atleta que estudou, a chance de sucesso dele no alto rendimento é muito maior. Temos o exemplo em Portugal do Kikas. Isso é um exemplo Eu falei disso a semana passada, brutal. o paralelo dele com o Vasco. Brutal. O Vasco é um cara que, infelizmente, é um menino de ouro, né? Puta, um cara super bacana, tudo. Mas ele não teve vamos dizer assim, se olhando, né? Olhando de fora é fácil, né? Mas você não vê que ele faltou para ele ali alguma pessoa, uma orientação naquela fase de Acompanhamento, não 15, é? 20 anos antes, de chegar. Você quer chegar aonde? Aonde você quer chegar? Você quer chegar lá?
Legal. Lá você vai ter que fazer isso, e vai ter que abrir mão disso, disso, disso e disso. Porque tem preço. Você está a fim de pagar o preço ou não? Né? O Kikas, você vê que não tem o que discutir. O cara é um atleta perfeito. Super. Um super atleta, é um cara educado, é um cara culto, é um cara que vem de uma família de esportistas, né? De Então, rugby, curiosamente. do rugby, é. Curiosamente. O tio dele é um treinadorzaço, né, de rugby. Exatamente, é. Aí você vê que isso é um diferencial, cara. Isso é um diferencial, né? Sem Então, dúvida. aqui, então eu vejo tudo isso. A gente tem que ter essa preocupação e entender essas fases, né? São 3, 4 fases que a pessoa ela vai viver no desenvolvimento dela até chegar no alto rendimento. Podemos falar de idades por fases por idades? Pode, 9 a 12, 13 a 15, né? Aí 15 a 18 e a fase profissional. Aí a gente tem que ter a sensibilidade da precocidade. Essa geração brasileira, ela é precoce. Pois. Né? Esses meninos com 18 anos, eles estavam no WCT ganhando etapa já. Né? Que é o que eu falei lá em El Salvador para a equipe brasileira. Que chegou uma molecada bacana pra caramba, uma molecada com potencial, mas uma molecada que estava com a cabeça em outro lugar. E eles não estavam entendendo a importância do Isa Júnior na carreira do menino, de uma menina. O Isa Júnior pode mudar, você ganhar um Isa Júnior, você fazer uma final, ou até mesmo fazer uma boa performance no Isa Júnior, pode mudar muita coisa na tua carreira. Porque as marcas internacionais todas estão observando, e pode acontecer alguma coisa. A mudança de chave do Adriano em 2002 em Durban, no ISA Games. Ele não ganhou, mas o trabalho que foi feito lá chamou a atenção de 4, 5 marcas internacionais que procuraram a gente com proposta de patrocínio. Claro. E a gente pegou uma molecada lá, QS, minha cabeça é no QS, challenging. Aí eu tive um dia à noite lá numa das reuniões nossas, eu virei para eles e falei, gente, com a idade de vocês, o Felipe, o Gabriel, o Jadson, o Miguel, o Adriano, eles eram tudo WCT e já estavam ganhando o campeonato. E vocês não estão entendendo, eles não estavam entendendo o que eles estavam fazendo ali. Estavam chegando ali achando que iam ganhar fácil, que não, vamos ganhar. Eu vou te falar, eu achei que o Brasil não ia ficar nem entre os 10. Eu não esperava ficar na frente do Portugal e de Peru, porque eu cheguei lá nos primeiros dias, eu vi todo mundo surfando, eu vi todo mundo treinando, eu falei, cara, vai chegar uma hora que o surf vai pesar. Né? A Austrália estava com uma equipe super consistente, França com uma equipe super consistente, Estados Unidos com uma equipe forte, o Hawaii com uma equipe fortíssima, o Canadá lá com a gringaiada do Canadá também, Portugal estava com um time coeso, Peru estava com um time bom. Eu falei, caramba, não esperava, a gente ficou em 7º, podemos ter ficado em 4º. Né? Por um detalhe assim, de um perder aqui, um terceiro, um quarto, blá, 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 blá. Mas o que me chamou a atenção foi essa falta de foco e essa falta de entendimento do momento da carreira. Com as ondas que estão dando hoje, Pedro, vai ter que ser uma francesinha, uma sueca. Eu surfei. Eu fiz altas ondas. Mas beleza, vou falar com vocês aí, eu que agradeço. Amanhã vai estar melhor. Parabéns, Amanhã vai estar melhor. Valeu, galera. Abraço. Tchau. Abraço, Liga. Parabéns mais uma vez. Valeu, obrigado. Tchau. Excelente resultado. Pronto, e assim chegou. Obrigado, João. Obrigado, Pedro. Acho que foi... Nós ultrapassamos mais uma vez em muito tempo, mas tínhamos que aproveitar esta oportunidade. 30 minutos e 2 saideiras já. Não, nós se calhar agora vamos dividir, se calhar este programa em 2, se calhar faz sentido, não é? Para sermos mais coerentes com a nossa audiência e com o nome dos 30 minutos de onda, não é? Pronto, não sei se querem dizer algo mais. Obrigado mais uma vez pela presença, continuem connosco, continuem-nos a seguir. A ideia, esta visita muito bem-vinda do Luís Campos Pinga, não é a última, vamos ter novos convidados, vamos ter novas atrações, portanto, isto é só o começo, fiquem por aí, o circuito acabou, mas nós estamos só a começar. Eu acho que nós podemos deixar aqui uma pergunta para as pessoas que nos veem, para uma pergunta que se calhar que podemos deixar. Eu sugiro, por exemplo, da minha parte, qual é que é o surfista que consideram durante o ano
que fez mais surf de rail no Campeonato do Mundo no CT? Podem deixar nos vossos comentários no fórum, ou então João ou Pedro querem sugerir alguma pergunta. Não precisa ser a que eu fiz, pode ser uma qualquer que vocês sugiram. Ou o tema, qual é o tema que gostariam de ver discutido aqui no próximo programa, por exemplo? Deixa uma pergunta simples. Já tivemos 2 finais em Trestles, onde é que gostavam de ver a grande final no próximo ano? Por exemplo. Então pronto. Pedro Barbosa. Da minha parte é tudo, acho que Ficamos com a vocês do João, já complementaram. ficamos com a do João, então fica a pergunta do João, que é mais simples e faz mais sentido. Obrigado, João Valente, obrigado, Pedro Barbosa. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos por terem assistido. Vamos estando por aqui e até breve.